Se você perder o emprego amanhã, o culpado pode ser um número que você nunca viu pessoalmente, mas que decide, em silêncio, se o seu prato vai estar cheio ou vazio. Esse número é o PIB, e ele não é apenas uma estatística chata de jornal. É o pulso, a respiração e, às vezes, a sentença de morte da sua qualidade de vida. Mas aqui está o grande mistério. Como pode uma soma de valores que parece tão distante, feita em gabinetes refrigerados por economistas que nem sabem seu nome, ter tanto poder sobre o preço do seu feijão ou sobre a sua chance de conseguir um aumento? A gente ouve o tempo todo. O PIB subiu, o PIB caiu, estamos em recessão técnica. Parece uma linguagem cifrada. Quase uma seita onde só os iniciados entendem as regras. Mas a verdade é muito mais intrigante e, para ser sincero, um pouco assustadora. Imagine que o país inteiro é uma gigantesca fábrica invisível. Tudo o que eu faço, tudo o que você faz, cada pãozinho que você compra na padaria da esquina, cada serviço de streaming que você assina e até aquele corte de cabelo que você fez semana passada. Tudo isso entra em uma conta monumental. O produto interno bruto é basicamente a soma de todas as riquezas produzidas em um determinado período. Mas não se engane com a simplicidade da definição. O mistério começa quando percebemos que esse número ignora coisas fundamentais e supervaloriza coisas bizarras. Se você sofrer um acidente de carro hoje, o PIB sobe. Sim, você leu certo. O conserto do carro gera atividade econômica. O hospital gera serviço. Os remédios geram venda. Para o PIB, o seu desastre é um sucesso financeiro. Percebe o paradoxo? É aqui que o canal Jogo Econômico entra para te ajudar a enxergar através dessa neblina. A gente está aqui para te ensinar a não ser apenas um espectador passivo desse jogo, mas alguém que entende as regras para não ser passado para trás. Imagine que o PIB é o placar de um jogo de futebol onde ninguém sabe exatamente quem está jogando, mas o resultado final decide se haverá comida na mesa dos torcedores. Se o placar sobe, as empresas ficam confiantes, contratam mais, os bancos emprestam dinheiro com juros menores e a roda gira. Mas se o placar trava ou cai, o medo se espalha como um vírus. O dono da loja onde você trabalha para de investir, o gerente do banco trava o seu crédito e, de repente, aquele seu plano de trocar de carro ou reformar a casa vira fumaça. Por que somos tão dependentes de um número que mal conseguimos explicar? Muita gente acha que PIB alto significa país rico e povo feliz. Mas essa é a primeira grande reviravolta que eu quero te mostrar. Existem países com PIB astronômicos, onde a população vive sob um estresse brutal ou com desigualdades abismais. O PIB é um motor, mas ele não diz para onde o carro está indo. E é exatamente por isso que você precisa entender a mecânica por trás dele. Se você está gostando de desvendar esse mistério comigo, já aproveita, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal Jogo Econômico. A gente vai te mostrar o que os grandes players não querem que você saiba sobre como o dinheiro realmente circula. Vamos pensar em um exemplo prático para ficar bem claro na sua mente. Pense em uma cidade pequena. Se todo mundo resolver cozinhar em casa, o PIB dessa cidade é 1. Se todo mundo resolver comer fora, o PIB sobe porque houve transação financeira, pagamento de serviços e impostos. A comida é a mesma, a saciedade é a mesma, mas para o relógio da economia, o segundo cenário é muito melhor. Isso levanta uma questão perturbadora. O PIB mede a nossa produção? Ou apenas a nossa dependência do mercado? Se você limpa sua própria casa, isso não conta para o PIB. Se você contrata alguém, conta. O PIB ama a terceirização da vida.
E quanto mais a gente depende de pagar por coisas que antes fazíamos de graça, mais o PIB brilha. Isso faz sentido para você? Ou parece que estamos sendo treinados para gastar só para manter esse número vivo? Comenta aqui embaixo. Você sente que sua vida melhora quando o PIB do Brasil cresce, ou parece que esse dinheiro nunca chega no seu bolso? Quero muito saber a sua opinião sincera sobre isso, porque essa percepção é o que separa quem entende a economia de quem apenas sofre as consequências dela. A grande questão que fica no ar e que vamos começar a puxar o fio agora é: se o PIB é tão falho em medir o bem-estar real, por que o mundo inteiro parou para adorar esse Deus de números? Por que os presidentes tremem quando o PIB não cresce 2% ao ano? Existe algo sombrio por trás dessa obsessão pelo crescimento infinito em um planeta que tem recursos finitos. E se eu te dissesse que o PIB foi criado originalmente para a guerra? Sim, a origem dele não foi para trazer prosperidade, mas para medir se uma nação tinha aço e comida suficientes para aguentar um conflito mundial. Estamos usando uma ferramenta de guerra para medir a nossa paz. Isso explica muita coisa, não explica? Explica por que o PIB ignora o meio ambiente, ignora o seu lazer e ignora a sua saúde mental. Ele quer produção a qualquer custo. E aqui vai uma dica do que vem por aí. O PIB tem um irmão gêmeo malvado que quase ninguém menciona, mas que é quem realmente decide se o seu poder de compra vai derreter no mês que vem. Se o PIB é o quanto a gente produz, esse outro fator é o quanto essa produção realmente vale no final do dia. Mas não vamos correr. Eu quero que você processe essa ideia de que o PIB é um termômetro que pode estar marcando febre, mas que a gente aprendeu a chamar de saúde. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que vive reclamando da economia, mas não entende por onde o dinheiro está fugindo. Vamos educar mais pessoas para que o jogo não seja tão injusto. O canal Jogo Econômicos está aqui para ser o seu guia nessa jornada de clareza financeira. Ao longo dos anos, estudos mostram que a correlação entre o crescimento do PIB e a felicidade subjetiva das pessoas para de crescer depois de um certo nível de renda. Isso significa que estamos correndo em uma esteira que nunca chega a lugar nenhum? O mistério se aprofunda quando percebemos que para o PIB crescer, ele precisa que você consuma constantemente. Ele precisa que seu celular estrague, que sua roupa saia de moda e que você sinta que precisa sempre de algo novo. É uma máquina de insatisfação programada. Mas como sair disso? Como entender esse número para usar a lógica dele a nosso favor, em vez de sermos apenas combustível para a fornalha? Na próxima parte, eu vou te mostrar as engrenagens escondidas desse cálculo. Vou te mostrar como governos maquiam esses números e por que uma subida no PIB pode, na verdade, significar que você está ficando mais pobre sem perceber. O suspense está apenas começando e o que eu tenho para te contar sobre a forma como o dinheiro é criado do nada vai explodir sua cabeça. Se você acha que o PIB é um cálculo exato, como uma conta de somar no caderno, prepare-se para a primeira grande decepção. Ele é, em grande parte, uma estimativa educada e, às vezes, uma ficção bem montada. Imagine que você tem um vizinho que gasta rios de dinheiro no cartão de crédito, troca de carro todo ano, faz festas cinematográficas e ostenta uma vida de rei. Para quem olha de fora, o PIB da casa dele está bombando, mas por dentro ele está afundado em dívidas. A casa está hipotecada e ele não produz um centavo de valor real. Ele apenas circula um dinheiro que não é dele. O PIB de um país pode funcionar exatamente assim. Ele mede o fluxo, mas não mede a saúde do estoque.
Ele vê o movimento, mas ignora o buraco. E é aqui que o bicho pega. O governo pode forçar o PIB a subir simplesmente gastando um dinheiro que ele não tem. Quando o governo constrói uma ponte que não liga nada a lugar nenhum, o PIB sobe. Quando se cria uma burocracia desnecessária que exige a contratação de milhares de pessoas para carimbar papéis, o PIB sobe. Mas a pergunta que ninguém te faz é: isso gerou riqueza real para você? Ou apenas inflou um número para que os políticos pudessem bater no peito durante a propaganda eleitoral? O canal Jogo Econômico está aqui justamente para te ensinar a separar o sinal do ruído. A gente quer que você aprenda a olhar para esses anúncios de crescimento de 3% e se pergunte imediatamente: crescimento de quê e para quem? Para entender o tamanho do truque, a gente precisa olhar para os 3 pilares que sustentam esse número. O consumo das famílias, você e eu comprando coisas, o investimento das empresas, os gastos do governo e, por fim, o saldo das exportações. Parece equilibrado, né? Mas imagine que o consumo das famílias sobe porque todo mundo se endividou no cartão de crédito para comprar comida que ficou mais cara. O PIB vai registrar um aumento no consumo e, consequentemente, um aumento no PIB. No papel, o país parece estar crescendo. Na realidade, as pessoas estão empobrecendo e se enforcando em juros. É um castelo de cartas que o PIB chama de mansão. É por isso que, às vezes, você sente que a economia está um caos, mas o jornal diz que os números são positivos. Esse descolamento entre a realidade da sua carteira e o número oficial é o maior mistério da economia moderna. Já parou para pensar nisso? Você olha para o preço da gasolina e do mercado e pensa: como podem dizer que estamos crescendo? Se você já sentiu essa frustração, comenta aqui embaixo. O PIB sobe, mas meu bolso encolhe. Quero ver quantas pessoas percebem essa distorção. E se você está curtindo essa conversa sincera, não esquece de deixar o seu like e compartilhar com aquele seu amigo que vive discutindo política, mas não entende o básico de como o dinheiro é manipulado. Agora, vamos falar de uma das reviravoltas mais chocantes sobre esse número. Existe um componente no PIB chamado aluguel imputado. Sabe o que é isso? Se você mora em uma casa própria e não paga aluguel para ninguém, o governo estima quanto você pagaria de aluguel se estivesse alugando aquela casa de você mesmo e adiciona esse valor fantasma ao PIB. Isso mesmo. Um dinheiro que nunca existiu, que nunca trocou de mãos e que nunca saiu do seu bolso, entra na conta oficial da riqueza nacional apenas para inflar o resultado. Por que eles fazem isso? Para que os países sejam comparáveis, dizem eles. Mas a verdade é que isso mostra o quanto o PIB é uma construção mental. Uma métrica criada para dar uma sensação de controle sobre algo que é caótico por natureza. O PIB é um viciado em movimento. Se uma floresta está de pé, ela vale 0 para o PIB. Se você corta as árvores, vende a madeira, limpa o terreno e vende o gado, o PIB explode. O PIB não entende o conceito de preservação, ele só entende o conceito de extração. Ele é uma bússola que só aponta para o lucro imediato, ignorando se o navio está indo em direção a um iceberg. E aqui entra o papel vital do canal Jogo Econômico na sua vida. A gente te ajuda a entender que, se o sistema é desenhado para valorizar a extração e o consumo desenfreado, você precisa proteger o seu capital e a sua mentalidade. Não dá para jogar esse jogo com as regras de 50 anos atrás. O mundo mudou, o dinheiro ficou digital e as métricas ficaram cada vez mais abstratas.
Estudos de economistas modernos, como os vencedores do Nobel, já questionam há décadas se não deveríamos trocar o PIB por algo que medisse o desenvolvimento humano ou a felicidade interna bruta, como fazem em alguns lugares pequenos do mundo. Mas por que as grandes potências resistem a isso? Porque o PIB é a métrica do poder militar e da influência geopolítica. Quem tem o maior PIB manda, dita as regras do comércio e controla a moeda global. É um jogo de ego em escala planetária e você é a peça que faz esse motor girar. Você já se sentiu como se fosse apenas um número na engrenagem? É exatamente assim que o PIB te enxerga. Ele não quer saber se você está feliz no seu trabalho, se você tem tempo para sua família ou se você está saudável. Ele quer saber o quanto você produziu hoje e o quanto vai consumir amanhã. Se você ficar doente e precisar gastar fortunas em remédios, você é um herói para o PIB. Se você for uma pessoa saudável, minimalista, que cultiva sua própria horta e faz caminhadas ao ar livre sem gastar nada, você é um problema para o crescimento econômico. Consegue perceber a ironia? Estamos sendo empurrados para um estilo de vida que alimenta o número, mas drena a nossa alma. No canal Jogo Econômico, a gente te ensina a retomar as rédeas. A gente quer que você aprenda a investir de forma inteligente para que você não precise ser escravo dessa necessidade de consumo constante que o PIB exige de nós. Inscreva-se para não perder as próximas aulas, porque o que eu vou te contar na parte 3 vai mudar para sempre a forma como você olha para o seu salário. Mas antes de irmos para lá, pense no seguinte: e se o PIB não estivesse apenas medindo a produção, mas estivesse sendo usado para esconder uma inflação silenciosa? Existe uma teoria de que, se ajustássemos o PIB pela inflação real de tudo o que consumimos, não apenas aquela inflação oficial que o governo divulga, descobriríamos que muitos países não crescem nada há décadas. Eles estão apenas correndo mais rápido para ficar no mesmo lugar. É como se a esteira estivesse acelerando e a gente estivesse comemorando a velocidade, sem perceber que não saímos do centímetro onde começamos. O mistério se aprofunda. Quem ganha com essa ilusão de crescimento? Quem se beneficia quando o povo acredita que tudo está indo bem porque um gráfico em Brasília ou Washington subiu 1 milímetro? A resposta está nas sombras do sistema financeiro, onde o dinheiro é criado do nada. Na próxima parte, vamos falar sobre a conexão sombria entre o PIB e a dívida pública. Vou te mostrar como os países estão comprando PIB com o futuro dos seus filhos e por que essa conta vai chegar para você, queira você ou não. Você já teve aquela sensação de que, quanto mais você trabalha, menos o dinheiro rende? Que você está produzindo mais, sendo mais eficiente, usando tecnologia, mas no fim do mês a conta mal fecha? O mistério aqui é que o PIB pode estar batendo recordes enquanto o seu padrão de vida está sendo corroído por baixo dos panos. E o culpado disso é um mecanismo chamado endividamento para o crescimento. Imagine que o governo quer que o PIB suba a qualquer custo para mostrar serviço. O que ele faz? Ele pega bilhões de reais emprestados, emitindo títulos da dívida e joga esse dinheiro na economia. Ele constrói obras, paga subsídios para grandes empresas e injeta liquidez no mercado. Como o gasto do governo é um dos pilares do PIB, o número sobe instantaneamente. O país cresceu. Mas esse crescimento foi comprado com um dinheiro que não existia. É como se você usasse o limite do seu cheque especial para dar um banquete para os vizinhos. Na noite da festa, todos acham que você está rico, mas na manhã seguinte, a dívida e os juros estão lá, esperando por você. O PIB adora esse banquete.
mas ele nunca mostra a ressaca da dívida que vem depois. O canal Jogo Econômico existe para te ensinar a não cair nessa ilusão. A gente quer que você entenda que um PIB que cresce baseado apenas em dívida pública é, na verdade, um imposto disfarçado que você e seus filhos vão pagar com inflação e juros altos no futuro. Aqui entra uma reviravolta que muita gente não percebe: a relação entre o PIB e a inflação. Existe um estudo famoso na economia que sugere que, quando a dívida de um país ultrapassa um certo patamar em relação ao PIB, o crescimento real começa a sufocar. É como se o peso da mochila ficasse tão grande que o atleta não consegue mais correr. Mas o sistema precisa que o PIB continue subindo, então o que eles fazem? Eles permitem que a inflação suba um pouco. Como o PIB é medido em valores nominais, ou seja, no preço de hoje, se tudo ficar mais caro, o PIB aumenta no grito. Se um pão custava R$1 e agora custa 2, e você vendeu a mesma quantidade de pão, o seu PIB da padaria dobrou. Mas você está produzindo mais? Não. Você está mais rico? Não. O país está melhor? Óbvio que não. Mas no gráfico oficial haverá uma linha verde subindo. Percebe o truque de mágica? Eles transformam a sua perda de poder de compra em um sucesso estatístico. É por isso que aqui no canal Jogo Econômico a gente bate tanto na tecla da educação financeira. Você precisa aprender a investir em ativos reais, coisas que protejam o seu patrimônio dessa maquiagem numérica. Se você ainda não deu o like, dá agora, porque essa informação vale ouro. E quase ninguém tem coragem de falar isso abertamente no YouTube. Vamos a mais um exemplo para você ver como isso toca a sua vida. Pense no setor de tecnologia. Hoje, um celular faz o que 20 aparelhos faziam há 30 anos. Ele é câmera, filmadora, rádio, computador, GPS, lanterna e muito mais. Pela lógica do bem-estar, a gente ficou imensamente mais rico, certo? Mas para o PIB, isso é um pesadelo. Se antes você comprava 20 produtos diferentes, o PIB registrava 20 vendas. Se hoje você compra um só, o PIB registra apenas uma venda. A tecnologia é deflacionária. Ela barateia as coisas e melhora a vida. Mas o PIB odeia isso porque ele quer volume de dinheiro trocando de mãos. Isso nos leva a uma questão assustadora. Será que estamos sendo forçados a viver em um sistema que descarta produtos rápido demais, a famosa obsolescência programada, só para manter o PIB respirando? Se as coisas durassem para sempre, o PIB colapsaria. O sistema precisa que as coisas quebrem. Ele precisa que você troque de carro, que a lâmpada queime, que o sistema operacional do seu computador fique lento. Comenta aqui embaixo. Você sente que os produtos hoje duram menos do que na época dos seus pais? Essa sua percepção não é loucura. É a engrenagem do crescimento infinito tentando sobreviver em um mundo de recursos limitados. E se eu te contasse que o PIB também é usado para esconder onde a riqueza realmente está indo? Quando o PIB de um país cresce 5%, isso não significa que o seu salário vai subir 5%. Na verdade, nas últimas décadas, vimos um fenômeno onde o PIB sobe, a produtividade sobe, mas os salários reais ficam estagnados. Para onde está indo essa diferença? Ela está indo para o topo da pirâmide, para os donos do capital, para o setor financeiro. O PIB mede o tamanho do bolo, mas ele faz questão de esconder como esse bolo é fatiado. É por isso que você vê notícias de PIB recorde, enquanto vê mais pessoas morando na rua ou lutando para pagar o aluguel. O canal Jogo Econômico quer te ensinar a não ser apenas o fermento desse bolo, mas alguém que saiba garantir a sua fatia através de investimentos inteligentes e conhecimento de mercado.
Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acordar para essa realidade. A gente não pode mudar o PIB do país sozinhos, mas podemos mudar o PIB da nossa própria casa se soubermos como o jogo funciona. O suspense agora chega a um ponto crítico. Se o PIB é uma métrica de guerra, se ele ignora a qualidade de vida, se ele ama o endividamento e se ele é inflado por preços que sobem, por que ainda não jogamos ele no lixo? A resposta é mais sinistra do que parece. Existe uma estrutura de poder global que envolve o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e os grandes bancos centrais, que usa o PIB como a nota de crédito de uma nação. Se um país decide parar de perseguir o PIB e focar, digamos, na saúde mental da população ou na preservação das florestas, a nota dele cai. Os investidores fogem, a moeda desvaloriza e o país é punido. Estamos todos em uma camisa de força estatística. Somos escravos de um número que nós mesmos criamos. Mas haveria uma saída. Existe uma forma de você, como indivíduo, escapar dessa matrix econômica? Na última parte deste roteiro, eu vou te revelar a maior de todas as reviravoltas. Vou te mostrar como o PIB está prestes a ser transformado por algo que pode ser ainda mais controlador. O PIB digital e os créditos de carbono. A forma como o governo mede a sua utilidade para a economia está mudando, e o que vem por aí vai fazer o PIB atual parecer uma brincadeira de criança. Mas não se preocupe, eu vou te dar a solução para proteger sua liberdade e seu bolso antes que o jogo mude de novo. Você está pronto para descobrir o que realmente está por trás da cortina final? O grande segredo que ninguém te conta é que o PIB está evoluindo para algo muito mais profundo, o rastreamento em tempo real do seu comportamento. Antigamente, os economistas levavam meses para calcular o PIB. Hoje, com a digitalização total do dinheiro, o governo sabe o PIB de hoje mesmo. E por que isso é perigoso? Porque quando o número se torna o objetivo final e não a pessoa, você vira apenas um dado para ser otimizado. Existe um movimento global para atrelar o crescimento econômico a metas sociais e créditos de carbono. Imagine um mundo onde o PIB não mede apenas quanto dinheiro circulou, mas se esse dinheiro foi gasto da maneira que o sistema considera correta. Se você consome demais algo que o governo quer desestimular, você pode ser penalizado no seu PIB pessoal. Parece ficção científica, mas a infraestrutura para isso já está sendo montada através das moedas digitais dos bancos centrais, as CBDC. O canal Jogo Econômico está acompanhando isso de perto para te ensinar a proteger sua liberdade antes que o seu dinheiro venha com um prazo de validade ou com restrições de uso baseadas em estatísticas macroeconômicas. Aqui está a reviravolta final que vai explodir sua mente. O PIB é, na verdade, uma medida de quão rápido estamos transformando a natureza em lixo. Pense bem. Uma árvore só entra no PIB quando é derrubada e vira mesa. O petróleo só entra no PIB quando é queimado. A água só entra no PIB quando é engarrafada e vendida. O PIB é a medição da nossa velocidade de exaustão. E como o sistema financeiro exige um crescimento de 2% ou 3% ao ano sobre o valor do ano anterior, estamos falando de um crescimento exponencial. Em um mundo finito, isso é matematicamente impossível a longo prazo. É como uma célula que decide crescer sem parar dentro de um corpo. Na biologia, o nome disso é câncer. O PIB é o crescimento pelo crescimento, sem um propósito maior do que manter a roda girando. Por isso, a solução para a dor que esse tema propõe não está em esperar que o governo mude a métrica, mas em você mudar a sua métrica pessoal de sucesso. A solução que o canal Jogo Econômico propõe para você é a soberania financeira.
Se o PIB do país vai bem ou mal, isso deve ser um ruído de fundo na sua vida, não o fator determinante do seu destino. Como você faz isso? Primeiro, parando de medir seu sucesso pelo consumo. O PIB quer que você gaste. A sua liberdade exige que você poupe e invista. Segundo, diversificando seu patrimônio para fora do alcance de canetadas governamentais que tentam inflar o PIB artificialmente. Quando você investe em ativos que têm valor real, como boas empresas, imóveis ou ativos escassos, você sai da esteira da desvalorização que a gente discutiu na parte anterior. A gente te ensina aqui no canal a não ser apenas mais um tijolo na parede desse número gigante. Se inscreva agora e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas, porque a única forma de vencer um jogo que está viciado é entendendo as regras e escolhendo não ser apenas uma peça sacrificável. Ao olhar para o gráfico do PIB agora, você não verá mais apenas uma linha subindo ou descendo. Você verá o suor de milhões de pessoas sendo convertido em estatística, verá a dívida pública sendo empurrada para o futuro e verá a pressão constante para que você seja um consumidor cada vez mais voraz. O mistério foi revelado. O PIB não define sua vida porque ele mede sua riqueza. Ele define sua vida porque ele é o chicote que o sistema usa para te manter correndo. Mas agora que você sabe disso, o chicote perde o poder. Você tem o conhecimento, você tem a clareza e, com o canal Jogo Econômico ao seu lado, você tem o mapa para a saída. Comenta aqui embaixo. Qual é a primeira coisa que você vai mudar na sua vida financeira agora que sabe a verdade sobre o PIB? Vamos criar uma comunidade de pessoas que produzem valor real e não apenas números para o governo comemorar. O seu PIB pessoal é a única métrica que realmente deveria importar para você. A verdade é que o PIB pode até medir o preço de tudo, mas ele nunca terá a capacidade de medir o valor de nada. O sistema quer que você acredite que é apenas um componente dessa soma, mas a realidade é que você é o único que pode decidir quando parar de correr na esteira e começar a trilhar seu próprio caminho. O número que define sua vida só tem poder enquanto você não entende como ele é fabricado. Agora que você descobriu a engrenagem, o jogo mudou de mãos. O próximo passo é seu.